o caso do Vasco é bastante curioso, porque o que, já abrindo a resenha, eu acho o seguinte, eu acho que esse 15º lugar que o Vasco ocupa hoje, tendo 21 jogos realizados, 22 pontos ganhos, é muito pouco para o que o elenco pode entregar, principalmente do meio para frente. O Vasco tem excelentes laterais dos dois lados. O Paulo Henrique é jogador que fatalmente pode bater na seleção brasileira aí, porque faz uma temporada brilhante, um jogador muito subestimado. O Piton, que foi, inclusive, já convocado certa vez, né? E os bancos também, né? No banco de reserva do Vasco tem opções ali para as duas laterais, tem o Puma, tem, enfim, o Leandrinho, do outro lado, o próprio Vitor Luiz, enfim. O lance do Vasco era a zaga, né? E o Vasco reforça a sua defesa agora com o colombiano Carlos Cuesta e com o Robert Renan, que as torcidas do Corinthians e do Internacional lembram bem. No Inter ele foi muito marcado por um pênalti que ele errou, e ali a torcida, desde então, nunca mais o aceitou, mas tem um nível muito, muito bom para o futebol brasileiro, né? Além do Matheus França, que o poeta Túlio pode falar bastante dele, um cria do Flamengo, e o Thiago Mendes, que é outro jogador que também quase em determinado momento chegou a ser anunciado pelo Flamengo, houve uma negociação avançada, e esse jogador que estava no futebol francês reforça o meio de campo do Vasco, já tem algumas partidas aí. Poeta Túlio, você gosta dessa janela do Vasco? Acha que o Vasco melhora a partir de agora? Eu acho que sem sombra de dúvidas o Vasco melhorou. E a tendência, para mim, hoje, o Vasco está longe de ser candidato a rebaixamento. Acho que é um elenco aí, a expectativa, pelo menos, é de que o Vasco possa brigar por situações melhores, né? Porque, assim, eu sempre gosto de pontuar aqui que eu sou Flamengo, mas, cara, tem umas coisas hoje que o torcedor vascaíno se conforma, né? Que eu fico assim, meu irmão, tipo, óbvio, né? Meu pai é Vasco, então, né? Pegou lá os anos 90, né? Que eu vi, né? Vasco campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e vê hoje certas coisas que os caras ficam aí se vangloriando, mas principalmente pelo setor defensivo, a expectativa é de um Vasco melhor aí, após, né, essa janela de meio do ano. E o Matheus França, cara, assim, é aquela promessa que eu acho que no Flamengo ele acabou não gerando frutos, porque muito pela política do próprio Flamengo. O Flamengo hoje é um time que contrata muito, então, obviamente, com um time que contrata muito os jogadores de fora, né, faz grandes investimentos, você acaba tirando a possibilidade de você ter isso. E se o Flamengo continuar com essa política, vai ser cada vez mais difícil a gente ver um Wesley surgir, ver um João Gomes, né? E o Matheus França jogava numa posição em que a concorrência sempre foi muito grande dentro do Flamengo. Então ele ficava ali, e acho que quando ele teve oportunidades, ele foi bem, né? Dentro dessa, né, da gente considerar que era um garoto que estava subindo, aquela fase de transição, né? Aquela oscilação que é natural muitas vezes. Acho que até faltou, e falta isso muito na torcida do Flamengo também, a questão de paciência. Eu não sei, depois que o Matheus França saiu, né? Como é que ele está hoje, mas a expectativa, pelo menos, de quando ele subiu, sempre foi de que ele poderia render muito no time profissional do Flamengo. E a gente já está falando do time profissional do Flamengo, é o time de 2018, já é um time profissional do Flamengo, já campeão da Libertadores, do Brasileiro, já é o time do Flamengo de Arrascaeta, Bruno Henrique, né, na época com o Gabigol. Então, se esse moleque tinha o potencial de estar brigando por vaga nesse time do Flamengo, então acho que é um garoto que tem condição, sim, de aumentar o patamar, a qualidade do time do Vasco, nesse ano, e quem sabe, né, assim, pelo que eu vi da repercussão da chegada dele, a expectativa de que ele venha para ser titular, né, eu vi a galera ali, até o pessoal falando que ele tinham dado uma pernada no Flamengo. Agora, o Thiago Mendes, cara, assim, o Flamengo, ele chegou a ofertar com o Flamengo aí um tempo atrás, ele foi pro São Paulo, né, e assim, acho que saiu de lá muito odiado, Não sei se é um cara, pode ser que seja talvez aí um cara que vai contribuir, mas olhando a passagem dele pelo São Paulo, sei lá, né? E os demais, o Gomes ali, eu confesso que, assim, eu desconheço, assim, para tecer algum tipo de comentário mais profundo, né? O Vasco teve a triste notícia, né, da lesão do Jair, é mais séria do que parecia, né? Uma lesão ali múltipla, né? Que não é fácil de se tratar nem rápido. Então, não volta para essa temporada. Mas tem aí o Cauã Barros, que é uma boa revelação, uma grata surpresa, tem feito partidas legais. O Tietê talvez seja o melhor ali desse setor da equipe, o Coutinho um pouco mais à frente. Eu acho que tem opções de ataque já muito boas, né? O Nuno Moreira, o Ryan, que é uma revelação também do futebol brasileiro. O Verratti, né? Tá no momento de oscilação, mas é um cara que vai te entregar muitos gols. Queria a leitura, então, do Rodrigaço pro Vascão da Gama. O Rodrigo sabe muito de Vasco também. Fala, Digão.
Rafa, o Vasco gabarita na zaga, né? Tanto o Carlos Cuesta quanto o Robert Renan. O Robert Renan teve há pouco tempo na seleção. O Robert Renan tem 21 anos, gente. Ele é muito novo ainda. Ele é um zagueiro com muito potencial, mas sabe aquele cara que não sabe o que quer? Sabe? Que não tem um agente maneiro, não tem um staff maneiro? Perdidaço, cara. Ele não sabe o que ele quer. Foi pra Rússia, podia ter se firmado muito melhor no Corinthians, podia ter, sabe, tinha condição ali. A torcida do Corinthians é grande, é o tipo de torcida que levanta o jogador. Ele podia ter sido vendido para um grande centro da Europa. Se apressou ali, uma saída esquisita do Corinthians, sai do Corinthians meio que de qualquer jeito. Aí, obviamente, né, meu irmão, o buraco é mais embaixo na Rússia. Não quer jogar na Rússia de jeito nenhum. Dizem que o Gerson tá bem chateado, tá bem triste também lá no Zenit, mas ele vai pro Zenit, a verdade é que tá lá no Zenit, meu irmão. Frio absurdo, pô, vida ruim lá, não quis voltar. Aí vem pro Inter, aí do Inter, pô, a galera da Arábia sacode um petrodólar lá pra ele vai pro Al-Shabaab. É um cara, assim, que tem a carreira muito zoada, mas, assim, tem um potencial absurdo. É um zagueiro bom de bola, assim, perfil muito parecido com o do Léo Ortiz. Tá? Um zagueiro estilo craque, assim, craque da bola, assim, no domínio, no traquejo da bola ali no domínio, sabe? Habilidoso, um zagueiro habilidoso, um zagueiro bom no jogo aéreo, sabe? Ousado, acho que foi no Zenit, ele bate um pênalti em final de Copa da Rússia de cavadinha, um pênalti decisivo. Então, assim, um cara com personalidade, um cara muito bom zagueiro, acho que ele teve na seleção com o Tite, jogou até boas partidas ali nos amistosos que fez. O Carlos Cuesta, zagueiro de seleção colombiana, a Colômbia tem feito uma boa eliminatória, fez final de Copa América, até o gol do Lautaro foi em cima dele, ele faz a falta, mas é um zagueiro ali que barrou o Lucumí, por exemplo, que joga no futebol europeu e assumiu a zaga da seleção da Colômbia. Então são dois nomes de muito peso para a zaga do Vasco. Né? O problema dessa janela do Vasco, o Andrés Gomes é aquele ponta ciscador de velocidade, que vai ser mais uma opção ali na frente, certamente, para dar um alívio ali. O Nuno Moreira não é um garoto, né, que nem o Ryan, então você vê que no final dos jogos o Nuno Moreira já para de render ali com 20, 25 segundo tempo, o Nuno Moreira já morre. Então o André Gomes vai jogar ali naquela faixa de campo, pode dar esse respiro. Matheus França vem para ser titular também, é um moleque, oscilou o que tinha que oscilar, volta para cá para o Brasil agora para conseguir ali, né, volta com empréstimo, né, sem custo, obviamente, para ganhar rodagem. Não acredito que fique aqui muito tempo, mas é uma boa vitrine, né? Vai jogar ali como titular com certeza nesse meio-campo do Vasco e vai bem. O problema dessa janela do Vasco é que não trouxeram um atacante. O Verratti não tem mobilidade para conduzir esse ataque do Vasco. O Verratti tem uma idade avançada, apesar de ser super goleador, né? O Verratti tem o que a gente chama de chute de cabeça, né? Que ele chuta com a cabeça. É um negócio impressionante. Ele acha petróleo nas cabeçadas ali. O Piton faz 600 cruzamentos para a área. Ele acha petróleo em 2, 3 e mete muito gol, meu irmão. Mete muito gol. Com pele não é um primor, mas de cabeça pelo alto ele é muito sinistro. Só que tá velho. E a torcida tem criticado muito. O time, quando joga sem ele, é um time muito mais fresco, um time com muito mais vitalidade, e não trouxeram nessa janela um reserva para ele. O DVD ali é uma improvisação, o Ryan ali, além de ser uma improvisação, desfalca a ponta que ele joga. Então, assim, o problema da janela do Vasco foi o atacante, o 9 de referência que não trouxeram. E vai bater 37 anos, vai bater 37 anos agora o Verratti, tem lá seus 12 gols, respeitáveis 12 gols no Campeonato Brasileiro, mas você vê, na goleada de 6-0 no Santos ele não estava em campo, né? Em outros momentos a gente viu um Vasco muito mais móvel, mais perigoso e marcando melhor sem o Verratti, né? O Coutinho não vai sair do time, a gente parte dessa premissa. Né? O Coutinho não saindo do time, você jogar com o Verratti e o Coutinho, cara, no futebol moderno de hoje, por isso que o Vasco tá passando sufoco. A colocação do Vasco, a posição do Vasco, né, a eliminação da Sul-Americana, que era a grande aposta do Pedrinho para a temporada, era o grande título que o Vasco visava para a temporada, era essa taça sul-americana, né, que, pô, te dá o direito de disputar a Recopa, te coloca na Libertadores do ano que vem. O Vasco sai dessas competições porque a forma de jogar não é compatível à altura do elenco. O Vasco está numa situação que não merecia estar. Ao meu ver, não resolve o problema sem contratar um atacante. Melhora muito o time. Não é um time para estar na zona de rebaixamento, com certeza. Mas, assim, não é um time perigoso. Eu acho que o Vasco continua não sendo um time perigoso por conta dessa falta de mobilidade no ataque, que não resolveu o problema. O Edson Almada aqui falando com o Rodrigo, hein? Rodrigo, tô levando fé nessas contratações. O Matheus França, eu acho que vai surpreender. Tá aí, Rodrigo. Vai ser muito difícil meter gol no Vasco, cara. Vai ser muito difícil. O Vasco, se perder, vai ser aquele 1-0 safado, vai ser sofrido para meter gol no Vasco. O Vasco já tinha um sistema defensivo que
tinha tudo para se ajustar, né? Falando da bola, né? A ideia do Diniz para o sistema defensivo. Ele só não tinha as peças. Agora ele tem a ideia e tem as peças. Vai ficar mais difícil fazer gol no Vasco. O problema é fazer gol. Lá na frente, não resolveu, Edinho.